Eu falei mais uma vez. Eu não vou ver The Beginning After the End. Não vou ver. Não tem necessidade. Toda a internet estava massacrando esse desenho tailandês. Por onde eu passava, a nerdaiada passava atrás chorando por causa de animação. E eu, que nunca li a novel, pensei, eu sou um trabalhador, escala 5x2, que sai 6 horas da manhã de casa e só volta 8 da noite. Não tem por que eu assistir essa bomba. Não tem por que eu me sujeitar a essa situação com tão pouco tempo para descansar. Eu não preciso me sujeitar a isso. Não tem por que eu assistir essa bomba. Ai. Pois é. Eu assisti. Esses são os contras de ter um canal de anime. Tomei na borda, né? Foi decisão minha. Oi, eu sou o Lindão e esse é meu canal The Beginning After the End. É uma novel que por onde eu passei nesse bueiro chamado internet, saí uns calangos atrás falando sobre. Sempre falando que era a melhor obra de todos os tempos, com a melhor história de todos os tempos, o melhor protagonista de todos os tempos, o melhor power scale de todos os tempos, as mais safadas e todos os melhores que uma novel pode oferecer. Eu confesso que eu nunca li. Eu não sou tão chegado assim a novels porque eu tenho um foco de uma lente quebrada quando o assunto é ler no celular ou no computador, eu não consigo manter o foco. E olha, eu não duvido que a história pode ser uma obra muito boa e afins. Eu vou ler? Provavelmente não, porque eu sou muito cansado para ler qualquer coisa, mas não tiro a razão de vocês que estão falando isso. Não tenho conhecimento. Porém, o anime eu assisti um episódio. Foi o que deu. Eu tenho que ser honesto aqui, não dá, gente, não dá. Você vai esperando um anime foda, todo mundo fala que é foda a obra, pai, você assiste, tem um isekai genérico de temporada. Só de ouvir a palavra isekai, eu já tenho um arrepio no boga, na hora. Aí você me coloca o anime com a qualidade de uma apresentação escolar sobre a Idade Média, vai ser mais divertido se eu limpar meu cu com cerol. O anime já começou me dando uma certa iludida ali por um momento, mostrando ali o protagonista. O protagonista é esse chola aí, que ele é o rei do mundo dele, se tornou o rei na base da porrada, né, meritocracia total. Não tem essa, fi, quer rir, tem que fazer rir. O anime já começa com o protagonista fatiando um cara do nada ali, se tornando o rei. Do nada, só sangue na tela no início do anime, nos 30 primeiros segundos. Rei desse mundo aí que ele vive, que ao mesmo tempo que parece tecnológico, não é tanto assim. Tipo, é cheio de nave, é cheio de bomba, é cheio de prédios, caramba. Mas os caras ainda usam, tipo, luta na base da peixeira, tá ligado? Tipo, já teve toda essa porrada no início do anime, eles ainda nem conhecem uma AK-47. Imagina quando eu conhecer pra você ver, que maravilha que vai ser. Bom, ele como rei parece um pouco tirano, eu não sei se tirano, não tenho certeza exatamente do que ele é, mas no mínimo ele é desconfiado de tudo em volta dele ali, sabe? E bom, eu adoraria discorrer sobre como é a vida desse rei que ele é, mas infelizmente a gente tá no Isekai, Isekai, credo. E como bom Isekai que ele é, nosso protagonista morre do nada, eu não sei se no futuro vão explicar da causa da morte dele, mas aparentemente foi uma morte morrida, não uma morte matada. Eu acredito, talvez seja uma morte matada e eu só não percebi que foi matado. A partir daqui... Gente, assim, fãs de The Beginning, me desculpa, já vou pedir, me desculpa, de verdade, deve ser muito difícil, já deve ser um argumento muito manjado pra vocês, isso já deve ter sido dito pra vocês, fãs de The Beginning, 300 vezes, mas não dá, simplesmente não dá. A partir desse momento, o anime fica idêntico a Mushoku Tensei. Cara, não é nem questão de inspiração. Algumas cenas do anime e alguns quadros são idênticos a Mushoku Tensei. A diferença é que Mushoku é muito mais safado. Eu confesso que eu dei risadas sinceras assistindo Mushoku Tensei em modo censura ativada. Já ouvi gente falando que com o tempo essa semelhança com Mushoku Tensei se perde totalmente, tipo, vira uma obra completamente diferente a Mushoku, mas por enquanto chega a ser feio isso aqui que eu tô assistindo. E com toda sinceridade, se for pra assistir um anime parecido com o Mushoku, é melhor assistir o Mushoku de uma vez, porque além de ter uma animação no mínimo decente, né, a animação do Mushoku é até boa pra falar a verdade, a mãe do Rudels é muito mais gostosa e o pai do Rudels, em vez de estar batendo em preda, tá passando a pica na empregada. Tipo assim, é um caso de família total, não gosto de Mushoku, mas a gente pode dizer que eles sabem fazer uma história. Mas é isso, o menino nasce, ele tem o nome dele de Arthur, e ele começa a entender a situação dele ali agora, né, antes ele era um rei e agora ele é um bebê, ele tá num corpo de bebê. Ele considera uma prisão, né, porque não anda, não fala, não luta, só caga, tudo que ele só caga no anime, só isso. Esse anime já é uma grande merda. E a gente vai acompanhando esse crescimento dele, a gente começa a entender sobre o mundo, é muito igual ao Mushoku. Me desculpem por estar repetindo isso, mas é...
sabe? Não tem muito como fugir disso. A gente inicialmente conhece sobre o mundo que ele vive, que tem uma separação por raças, tipo, tem os elfos, os anões, os humanos, e aí cada um vive no seu cantinho específico ali pra não dar treta também, né? E nós somos apresentados ao conceito de magia do mundo também, que basicamente tem a mana, que é a espécie de energia, a fonte de magia deles e tal, e as pessoas podem manifestar a mana delas de duas formas de se conjurar essa mana. Tem a ampliação, que você usa meio que sua mana pra melhorar seus atributos físicos, igual o pai do Arthur faz, que ele fica quebrando pedra que nem doido lá. É isso que ele faz, ele usa a mana dele pra ficar mais forte. E a conjuração, que aí é um mago mesmo, né? Solta raio, solta poderzinho, solta fogo, solta os caras a quatro. Eu não sei se é correto dizer que a mãe dele é uma conjuradora. Não sei, fãs de The Beginning, quase que eu falo fãs de Mushoku, fãs de The Beginning, comenta aí pra mim o que a mãe dele tem de pira aí. Eu acho que ela é conjuradora, né? Que ela é tipo uma healer, ela pode curar os outros. Agora, uma coisa que me deixou besta é o fato do Arthur aprender isso lendo livros, com 2 meses de idade. Ah, mas ele reencarnou, lindão. Amigo, ele trocou de universo e a língua daquele universo, a escrita, é a mesma? Não dá, né? Por favor, eu que sou de Minas Gerais, se eu for pro norte do Ceará, eu não entendo mais o que eles estão falando nem escrevendo. Imagina trocar de universo. Mas beleza, vamos deixar passar. É informado pra gente que os poderes começam ali a se manifestar na fase da adolescência, da puberdade, os caramba, e já entra em uma certa contradição, porque nosso amiguinho aí de meses de idade tá lá estudando um dia, tá lá fazendo umas leituras de uns livros com meses de idade, né? Depois de ter reencarnado em outro universo, ele tá lendo livros e tudo mais, aí ele explode a casa dele, explode, ele cria uma explosão. Ele tá lá brincando de ser mágico e do nada vira um senhor no interior do Iraque. E essa cena dele explodir na casa, dá pra entender ele mais ou menos o que o anime quer passar pra gente, porque os pais deles vão lá, salvam ele e tudo mais. E como ele era um rei cruel no outro universo, ele não conhecia os sentimentos nem nada, ele não sabe que aquilo cresceu sem os pais e os caramba, ele não consegue entender o sentimento dos pais dele por ele. E basicamente o anime ensinou ali que vai tratar da evolução sentimental desse personagem, que é fazer esse personagem que antes era muito pá, muito cético, muito cinza, se tornar um personagem com mais emoções e tudo mais. Mas eu gostaria, gente, eu realmente gostaria de falar mais, mas o primeiro episódio é isso, é Mushoku Tensei 2, tá ligado? Eu queria dizer que é diferente. Eu sei que se eu tivesse assistido mais episódios, teria mais coisa pra falar. Eu já vi na internet, tem mais coisa pra falar, mas com todo respeito, eu não vou assistir. Eu realmente não vou assistir episódios, eu não sei, tipo, eu não vou cravar, tá? Não sei se esse vídeo der bom, quem sabe eu não assista mais, né? Mas, assim, eu vou me reservar de falar sobre a história, porque eu realmente sei que tem muitos fãs e tudo, e eu realmente não duvido que seja uma obra boa. Eu não conheço, mas escuto muito bem. The Beginning é um fenômeno e tudo mais, então eu vou me reservar um pouco de falar sobre a história e vou mais pelo anime mesmo. Inclusive, pelo que me falaram, parece que teve muita coisa alterada no anime, muitas alterações, tanto alterações boas quanto alterações ruins, então parece que a história também tá um pouco diferente, pelo menos nesse início. Então vou me reservar aqui de falar mal da história. Dito isso, que merda é essa? Tipo, como é que você pega uma das obras mais aguardadas de todos, assim, de todos os tempos? Eu escuto falar de The Beginning há anos e joga num estúdio fraco, num estúdio ruim, que simplesmente não o suficiente vai lá e terceiriza a animação pra um estúdio menor que esse estúdio que já é menor. E tipo, PowerPoint completo, um PowerPoint. Se você procurar no TikTok, tem gente fazendo trabalho escolar mais bem feito que isso. Eu não gostei da música, eu não gostei de nada, eu achei tudo muito medíocre, algumas cenas horrorosas de ruim de acompanhar, ruim de assistir. Fiquei com sono, assisti um episódio, parece que tinha 90 minutos, não acabava nunca. Tipo, você pode até argumentar que eu defendi animações simples nesse canal 2 vezes, mas a animação simples não quer dizer que a animação tem que ser uma merda. The Beginning, o anime, é de forma objetiva uma obra mal feita. E tipo, eu não sei vocês que estão me assistindo, mas eu dou muito valor pro meu tempo, cara. Meu tempo de vida, talvez eu não tenha muito, nós normalmente não temos. E eu não tenho pique pra ficar assistindo essas coisas. Talvez eu esteja cheio de exageros aqui, talvez. Mas juntando minha opinião assistindo esse episódio e a opinião de fãs da Webtoon, não tem como eu olhar pra isso e cogitar assistir mais coisa disso daqui. E tipo, tá sem grana? Faz uma animação mais simples, faz uma coisa mais tranquila. Eu já defendi o minimalismo nesse canal em várias vezes. Eu vou deixar esse vídeo, inclusive, linkado aqui pra você assistir. Eu sou o Lindão e você está no meu canal.